Desde muito tempo, há uma pergunta que se fica no ar, como sempre. Uma pergunta do dito popular, que algumas pessoas se arriscam a responder. Aquela velha pergunta, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Aí a gente pergunta também, através dos nossos princípios doutrinários, dos aprendizados de Kardec, dos aprendizados do Evangelho, quem veio primeiro, o mundo espiritual ou o mundo físico? Quem veio primeiro, o homem ou o espírito? A gente sempre se reporta a nós como homens, carne, osso, como de forma biológica. Esquecemos muitas vezes que somos, na verdade, espíritos. Frederico Menezes lembra muito bem disso, quando ele fala que a gente diz assim: ah, eu tive um desdobramento, meu espírito. Não, seu espírito não, você, eu sou o espírito, nós somos o espírito. E quando nós nos reportamos a isso, é preciso entender de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, o que nós estamos buscando aqui, e que esse mundo espiritual, o que significa para nós, o que significa nessa conjuntura de universo, de lei de progresso, de lei natural, de lei de igualdade, de lei de sociedade, o que significa tudo isso? E onde é que está esse mundo espiritual? Para muitos, ainda distante, no outro ponto, inalcançável, onde nós não podemos nem ao menos nos reportar a eles. Mas se a gente lembrar quantas pontes nós tivemos e nós temos hoje em dia com o mundo espiritual. E precisamos sair dessa questão de sobrenatural que muitos falam quando há comunicação com o mundo espiritual. Nós não temos mais cabimento para falar sobre o que é sobrenatural, mas sim a naturalidade, a verdade que nos chega de forma direta, principalmente através da doutrina dos Espíritos. Se nós nos reportarmos muito antes, nos primórdios da humanidade, quando se falava com os deuses, o Deus da água, o Deus do vento, o Deus do sol, até nas mitologias que tinha essa afeição aos deuses, nós vamos lembrar que é uma busca a algo que não está fisicamente ligado a nós, mas espiritualmente. E assim foi durante muito tempo, muitos séculos. Nós temos essa ponte entre espiritualidade e mundo físico na própria Bíblia, quando nos fala sobre os profetas, quando Isaías nos fala sobre o Messias que chegaria, quando nós falamos de Jacó, de Jeremias, quando lembram daqueles que têm a comunicação direta com esse mundo espiritual. E isso, ao passar do tempo, nós vamos querendo saber de onde vêm essas pessoas que são escolhidas para serem mensageiros do alto, mensageiros espirituais. Mas por um tempo, a igreja trouxe como esses escolhidos pessoas intocáveis. Muito tempo o cristianismo também nos colocou como se esses espíritos que aqui não estão encarnados, mas estão desencarnados, estão no mundo espiritual. São espíritos que não merecem, que não precisam, que não devem, na verdade, serem perturbados, que nós não podemos fazer preces, que nós não podemos nos remeter a eles, nos criando uma distância imensa entre mundo espiritual e mundo físico. Sem lembrar que a mediunidade dos próprios profetas vem de um mundo espiritual. Sem lembrarmos e que o mundo espiritual, dentro da nossa conjectura física, nos auxilia nesse progresso rápido, nos tira o véu da ignorância muitas vezes, porque sabemos que ao encarnarmos, nós perdemos muitas vezes o entendimento do que falamos no mundo espiritual ou do que nos comprometemos no mundo espiritual. E aí nós necessitamos desse auxílio do alto, que vê de forma maior, macro, aquilo que pode ser remetido, que pode ser mudado, que pode ser feito. Então, quando se fala em falar com os mortos, em conectar com os mortos, se fala simplesmente de uma forma pejorativa muitas vezes, mas a doutrina espírita vem para nos mostrar o auxílio que nós temos do alto. E seja qualquer tipo de auxílio, dependendo da nossa sintonia, dependendo do nosso grau de aprimoramento, nós vamos trazer essa sintonia para nós. Então, quando Kardec começou
a ter curiosidade sobre os primeiros movimentos mediúnicos que já existiram primeiro nos Estados Unidos, depois vindo até a França, foi quando Kardec, cético, estudioso, começou a observar aqueles fenômenos. E antes de iniciar o seu trabalho, observando como davam-se aquelas manifestações, Kardec fez uma pergunta que tira todo o misticismo sobre o mundo espiritual. Porque sempre se perguntavam onde estão os mortos, quem são os mortos? E Kardec faz uma pergunta: quem são vocês? Quem são vocês que se comunicam comigo? Quem são vocês que dão essas respostas? E os espíritos respondem: somos as almas dos homens que viveram na terra. Dessa forma se rompe aquilo que nós pensávamos, em que o mundo espiritual era um mundo inalcançável e que o mundo físico era um mundo muito longe daquele, que não tinham ligações entre um entre o outro. A partir daí nós começamos a entender algo que, trazido também dentro da doutrina espírita, mas já feito há muito e muito tempo, nós lembramos da faculdade mediúnica. E todos nós, como também nos fala o codificador, somos médiuns. Todos, viu? Não é um ou outro não, todos nós. Porque quando lembramos de mediunidade, de sermos médiuns, nós nos remetemos já ao médium ostensivo, ao médium que está na mesa, ao médium que está no trabalho direto. Mas nós temos mediunidade também, como continua Kardec, em vários graus de mediunidade. Nós temos aquele médium ostensivo, nós temos o médium sensitivo, nós temos o médium intuitivo, nós temos vários tipos de médiuns, e que também o trabalho realizado, não na incorporação, mas no auxílio, também é um trabalho mediúnico. O trabalho realizado dentro de uma casa espírita é um trabalho mediúnico, uma palestra é um trabalho mediúnico. O que nós fazemos ao iniciar aqui a reunião da noite é uma prece, pedindo o auxílio do alto, pedindo o auxílio dos bons espíritos para que estejam conosco. Quando nós vamos dormir, quando fazemos a prece, pedindo o auxílio do mundo espiritual, pedindo o auxílio dos amigos espirituais para que tenhamos um sono tranquilo e na emancipação da alma, no desdobramento, que nós possamos visitar lugares que possamos ajudar e sermos ajudados. Nós, todos os dias, ao irmos dormir, nós morremos um pouco, como nos fala também no livro dos Espíritos, é um pouco em que afrouxam-se os laços entre o espírito e o corpo físico. Então, dessa maneira, nós temos um pouco desse entendimento de pequenas mortes, como se remete os espíritos a Kardec. São pequenas mortes, são ensaios que nós temos. Às vezes acordamos no outro dia, lembramos do que passamos, outras vezes não, mas sempre passamos algo. Às vezes acordamos cansados, às vezes acordamos felizes, que as pessoas dizem, parece que viu um passarinho verde. Quando a gente acorda, bom dia sol, bom dia lua, bom dia a todos, bom dia pai, bom dia mãe, bom dia a todo mundo, bom dia ao cachorro, bom dia ao gato, bom dia ao pássaro. Trabalhamos na esfera do bem, trabalhamos no conforto de muitas almas e recebemos também essa ajuda. Então nisso nós muitas vezes dizemos, eu não sou médium, eu não tenho mediunidade, porque muita gente diz assim, eu acredito, não precisa me mostrar os espíritos. Eu acredito. Eu quero estar lá de 3 horas da manhã em casa, dá sede, eu me levanto, passo pela sala, vejo uma coisa que não estava lá em casa. Quando eu retorno já não está mais. Então eu não quero isso, eu acredito, não precisa me mostrar. Mas nós temos essa faculdade mediúnica, porque ela é inerente ao homem. Ela não é algo que a doutrina espírita criou, ela não é da doutrina espírita, mas ela é de posse humana e de propriedade de Deus. E nisso nós precisamos fazer essa distinção. Dentro da área de direito, dentro da área jurídica, da TU, a gente vê lá na graduação a diferença entre posse e propriedade. Nós temos posse. Nós temos posse da faculdade mediúnica, mas a propriedade não nos pertence. Ela é propriedade divina, ela é de Deus, ela vem do alto.
e nos é emprestado enquanto nós estamos aqui. Muitas vezes nós vamos dormir com aquele problema na nossa cabeça que a gente não consegue resolver, e a gente diz, meu Deus do céu, não sei como vou fazer isso. Faz uma prece, dorme, e às vezes, como num passe de mágica, como achamos, acordamos com a solução daquele problema. Acordamos com um apontamento e que nós dizemos muitas vezes, meu Deus, como é que eu não vi isso? Estava na minha cara. É o auxílio que nós temos através da mediunidade com o outro, com o mundo espiritual. Então, nesse aspecto, nós somos médiuns. O trabalho que nós temos aqui fazendo é um trabalho mediúnico, mas é um trabalho que nós somos colocados na posse desse trabalho. Então, quando Jesus chega aos seus discípulos, que está lá em Mateus, e diz assim, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, mas lembrai-vos, dai de graça o que de graça tu recebestes. Jesus deixa esse final para acabar com tudo aquilo que existia naquele tempo, e já dizia aos seus discípulos, está no escrito de Mateus, foi direcionado aos seus discípulos, qual Jesus escolheu todos pela mediunidade que cada um tinha. E dizia sobre essa questão da mediunidade, vocês têm a possibilidade de curar os enfermos, vocês têm o dom de expulsar os demônios das pessoas, mas lembrai-vos, não utiliza isso de modo mercantilista, capitalista, mas sim, está de graça o que tu recebeste, o que tu tem na tua posse. E aí a gente pode denominar e notar que nós não podemos vender porque não é nosso. Quando temos uma casa alugada, nós estamos na posse dela, nós não estamos na propriedade. Se nós tentarmos vender a casa, nós vamos ser impedidos, porque nós não conseguimos passar a escritura da casa. Então, da mesma forma, nós não temos como vender aquele dom que nos é dado. Esse dom, muitas vezes, que ele consegue sair através da fala, através da escrita, através do atendimento fraterno, através do abraço. São dons que Deus nos dá, nos possibilita e nos dá essa posse para que nós possamos utilizar e bem utilizar, remetendo novamente também às parábolas dos talentos. Assim como o Senhor entrega talentos aos seus servos, a uns entrega mais, a outro entrega menos, e o que recebe menos talento enterra o seu talento, porque não se conforma de ter recebido tão pouco talento. Então, com a mediunidade que todos nós temos aqui, com essa possibilidade de trabalho e de doação, o que é que nós estamos fazendo com isso? Será se nós estamos dando realmente de graça o que de graça nós recebemos? Porque nós podemos também entender a graça como valor venal. Mas no final, quando Jesus diz, o que de graça tu recebestes, o mestre não se remete apenas ao valor, mas se remete o que a palavra graça também significa. Dai de graça a bênção que tu recebeste, a graça que tu recebestes, a possibilidade que tu recebestes em ajudar, em auxiliar. Se tu não consegues ainda ajudar de maneira moral, mas tu tens o material, por que não auxilias de maneira material aquilo que tu conseguiste receber, aquilo que tu conseguiste possuir nesta vida? Por que não auxilia aqueles que necessitam? Então, nesse aspecto, a gente precisa entender muito bem se nós estamos fazendo isso e primeiramente, ter a consciência do que isso significa. Porque não é fácil, muitas vezes, como nos tempos antigos, em que as pessoas vendiam as suas previsões, as suas visões em feiras, levando tudo isso como uma forma de fenômeno para os outros e se colocando numa posição de empoderamento diante daqueles, de escolhidos de Deus. Todos nós somos escolhidos do Pai. Não é à toa que nós estamos aqui. Precisamos observar os talentos que temos nas mãos e não reclamar dos talentos que nós não recebemos, porque Deus só nos dá o talento que a gente pode cuidar dele, que a gente pode multiplicar.
Se nós poderíamos receber vários talentos e enterrar esse talento, do que adiantaria? Então, o que nós precisamos fazer com isso? Eu tocava num grupo espírita, falando com o Célio antes, passei uns 4 anos tocando no grupo vocal espírita Semearte. Um grupo espírita aqui da cidade. E a gente fazia apresentações e as pessoas perguntavam: quanto é que vocês cobram pelas apresentações? E a gente dizia: não, é um trabalho voluntário, a gente vai, se apresenta, e se for longe, se for em outra cidade, se for distante, às vezes as pessoas nos dão a contribuição da ajuda de custo, de alimentação, de local para ficar, de gasolina, de transporte, mas e quem é que faz as roupas de vocês? Nós. Mas quem compra os instrumentos de vocês? Nós. Mas quando vocês gravam um CD e vendem um CD, quem é que fica o dinheiro? Para a instituição, para as obras assistenciais. Mas a gente sempre teve o cuidado de conversar sobre isso, não como uma forma de demonstração de que isso era algo de outro mundo, mas é a consciência de saber que nós estamos fazendo o pouco que nos cabe no trabalho do bem, o pouco que nos é possibilitado, o pouco que a gente tem para contribuir nessa seara de amor, de doação, porque nós precisamos continuar a doar. As pessoas perguntam: mas quanto é para você ir fazer sua palestra? Eu disse: graças a Deus que eu estou conseguindo ainda ultrapassar as minhas imperfeições fazendo as palestras e tendo pessoas caridosas como vocês que escutam, que a gente pode vir e falar. Porque nós olhamos de forma muito material ainda e superficial, por isso que o mestre lembrou. E os espíritos também nos falam, quando Kardec pergunta: mas qual é o principal objetivo do espiritismo? E os espíritos dizem: erradicar o materialismo, erradicar esse apego material que nós temos. Mas além do apego material, e muito mais do que isso, precisamos também estar atentos aos sentimentos que nós começamos a desenvolver a partir de uma posição que nós ocupamos. Porque quando Jesus fala dar de graça, não é só a questão venal, mas é a gratidão. Nós muitas vezes só queremos fazer o trabalho se nós recebermos a gratidão. Nós só queremos nos doar se nós recebermos os elogios, se nós recebermos os aplausos. Às vezes nós não recebemos o dinheiro, e o espírita fala muito isso, porque isso bate muitas vezes nas palestras, nos estudos, quando se fala que o trabalho precisa ser voluntário, os espíritas muitas vezes dizem: não, mas nós não recebemos nada por isso. Não recebe nada materialmente de dinheiro, mas muitas vezes quer receber ainda a gratidão, o obrigado. Você mudou minha vida, sou muito grato a você pelo que você me faz. Nós muitas vezes queremos receber isso, e quando nós não recebemos, nós nem queremos dar continuidade ao trabalho. Nós achamos que o trabalho não está valendo a pena. Imagina Jesus, que auxiliou tanto, não recebeu nem elogios pela maioria, na verdade recebeu críticas, na verdade foi crucificado, foi morto. Então nós precisamos começar a entender onde nós estamos e para que nós estamos, porque ao ser indagado por Pilatos, quer dizer que tu és o rei. Jesus diz: tu que dizes, o meu reino não é deste mundo. Não é neste mundo que nós vamos ficar. Nós temos um mundo espiritual que é a nossa verdadeira casa. E precisamos trabalhar nesse aspecto de doação. É isso que Ele nos pede. Se tu tem o dom, doa esse teu dom. Se tu tem essa posse, utilizai em benefício do outro. Doa, sem olhar o porquê nem para quê. Apenas doa. Chico Xavier conta uma história que em 1939 o pai dele encontrava-se bem enfermo. E aí, naquele momento, o pai dele estava na cama e Chico do lado dele. Chico tinha acabado de psicografar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos. E naquele momento, o pai de Chico, por passar por dificuldades, pela dor, pela doença,
Ele estava tomando algumas injeções que eram conhecidas como as injeções de ouro, de tão caras que elas eram. E aí Chico ao lado da cama do pai, o pai olhou para Chico e disse: meu filho, você escreve tantos livros, faz tanto sucesso esses teus livros, será se a gente não podia pegar metade desses livros, vender e ficar para a gente aqui não? E Chico disse: mas meu pai, o trabalho não é meu, eu só sou um instrumento, o trabalho é dos espíritos, o livro não é meu. E o pai de Chico insistia: mas meu filho, os espíritos nos dizem que tem que auxiliar os necessitados. Chico disse: sim, meu pai, eles auxiliam os necessitados. Eu estou muito necessitado, meu filho. Eles vão entender. Mas meu pai, não é assim que as coisas funcionam. Eu não posso vender o que não é meu. Eu não posso ficar comigo o que não é meu. E o pai de Chico ainda insistiu: mas ele não é para ajudar os pobres que os espíritos estão aqui? Ele disse: sim, pai, é para ajudar os pobres. Em Pedro Leopoldo eu não conheço gente mais pobre do que eu nesse momento. Fale com eles. E Chico, já constrangido, porque não queria contrariar seu pai, mas também tinha o entendimento da sua missão, da sua tarefa, calou-se. O pai de Chico era vendedor de bilhetes da Loteria Federal. Em certo momento o pai de Chico viu que Chico estava um pouco triste, olhou para o filho e disse: meu filho, não ligue para as coisas que seu pai diz, não ligue para as coisas que o seu pai está falando, esqueça. Eu sei que você está um pouco triste, seu pai está adoentado, mas eu tenho uma ideia que vai melhorar a nossa vida, financeiramente falando. E Chico disse: é, meu pai, eu sei que vai melhorar, as coisas sempre melhoram. Chico, no otimismo de sempre. E o pai dele disse: meu filho, você fala com os espíritos. Ele disse: sempre que eu posso e me é permitido, nós nos comunicamos. Ele disse: então seu pai está muito próximo de virar um espírito só, vai desencarnar. E aí quando seu pai desencarnar, você vai lá e compra os bilhetes da Loteria Federal. E compra em junho e em dezembro, que é a época que está acumulada a Loteria Federal. Aí você escolhe os números, eu vou me comunicar com você, e na hora que a roleta começar a rodar, eu vou parar nos números que você escolheu. Pode ficar tranquilo. E Chico riu da situação, e no programa, ele contou isso no programa Pinga Fogo, da TV Tupi, os jornalistas ainda perguntaram, né? Mas Chico, e aí? Comprou os bilhetes? Ele disse: não, só em junho e em dezembro. O resto eu não comprei não. Mas nunca conseguiu êxito não. Mas Chico tinha esse entendimento do trabalho que ele fazia, do que realizava, de que não é seu, não é de sua propriedade. Estamos na posse daquilo. Há uma necessidade de nós também, muitas vezes que estamos na casa espírita, sabermos receber aqueles que adentram essa casa, saber a necessidade daqueles que adentram os templos religiosos, de não fazer da nossa mediunidade, de não fazer do nosso dom, de não fazer do nosso estudo algo que possa diminuir aquele que entra em uma casa espírita precisando de ajuda e de socorro. Quase todo mundo que entra em um templo religioso pela primeira vez entra com dor no seu coração, entra com medo, entra com dúvida, entra com angústia. E são pessoas que naquele momento é de fácil vulnerabilidade, é fácil ser manipulada, é fácil ser levada. E nós precisamos, dentro da responsabilidade que temos no trabalho, de não fazer com que aquelas pessoas sintam-se daquela maneira, mas sim fazer com que ela se enxergue como a detentora da sua vida. De que ela não venha procurar a sua salvação, mas que ela encontre dentro de si a sua salvação. Que ela não venha esperar que digam e falem receitas prontas de como ser feliz, mas que ela busque a sua felicidade. A partir do que ela pode, a partir do seu merecimento, se conhecendo, com as suas limitações, mas também com as suas qualidades.
É assim que nós podemos oferecer o que nos foi dado em auxílio ao outro, mas não fazer daquilo algo para que nós possamos ficar em posição majoritária diante dele. Jesus nos lembrava muito dos escribas que faziam isso, homens detentores das leis divinas que faziam grandes preces para as pessoas, preces que impressionavam muitas vezes pelo seu falatório, pela sua oratória. E Jesus lembrava das túnicas que os escribas usavam, todo aquele aparato que eles tinham para se diferenciar diante dos outros. E dizia ainda mais que eles gostavam de ser acenados em praça pública, que eles gostavam de sentar nas primeiras fileiras das sinagogas, nos festins, para serem notados como pessoas de alto gabarito. E nós nos remetemos nessa comparação ao próprio Chico. Ora, Chico passava despercebido. Todos nós sabemos como Chico desencarnou, as suas condições materiais que ele desencarnou. Quando iam agradecer a Chico, Chico dizia: não agradeça a mim, agradeça a Deus, agradeça aos espíritos que possibilitam isso, eu sou apenas um instrumento. Mas dentro desse instrumento que todos nós somos, nessa tarefa de amar, de doar, o que nós estamos fazendo para que esse instrumento seja um instrumento limpo? O que nós estamos fazendo para que a mensagem que vem do alto possa chegar até nós de forma correta? O que nós estamos fazendo por isso? Porque nós somos o carteiro que recebe a carta muitas vezes do mundo espiritual e repassa, apenas repassa. Nós somos muitas vezes o computador que recebe o e-mail de um lado e repassa para o outro. Mas se o computador tiver com vírus, o e-mail não vai ser aberto. Se o computador tiver com vírus, o e-mail não vai chegar da forma que era para chegar. O que nós estamos fazendo para nos limpar? O que nós estamos fazendo para ser esse filtro condutor verdadeiro nessa tarefa do bem? Para que nós não sejamos apenas uns escribas que muitas vezes têm conteúdo, estuda, vem para as palestras, vem para os grupos de estudo, mas não consegue sorrir para o irmão que está ao lado, não consegue dar um abraço no irmão que está ao lado, não consegue ainda pelo menos tentar perdoar aqueles que nos magoaram. O que nós estamos fazendo nesse caminhar que nós temos? E lembrarmos que quando vamos buscar também, na posição quando nós vamos buscar o auxílio daqueles que se dizem detentores das sabedorias divinas, que nós não joguemos toda a responsabilidade também em cima deles. Temos a nossa tarefa, temos o nosso grau de importância em relação a isso e de responsabilidade, para que a gente não leve só para os outros e diz: mas foi fulano que disse, foi o palestrante que falou, foi o pastor que disse, foi o padre que falou, está escrito. Nós temos a possibilidade do livre-arbítrio, do questionamento, do entendimento, do amadurecimento. Isso precisa ser levado em consideração, levarmos adiante. Porque nem sempre aqueles que utilizam dos fenômenos mediúnicos utilizam de uma forma séria, comprometida. E muitas vezes nós jogamos as nossas esperanças em pessoas que às vezes não têm todo esse comprometimento. E lembramos da epístola de João: acreditai nos espíritos, mas primeiro procurai saber se são os espíritos de Deus. E todos os espíritos são de Deus, porque ele é causa primária. Mas quando se remete em João aos espíritos de Deus, são os espíritos que estão comprometidos no progresso espiritual e moral de todos nós. Porque a partir da venda que muitas vezes se faz dos fenômenos mediúnicos, das visões, daquilo que tentam adivinhar o futuro, nós imaginemos a categoria dos espíritos que estão ali próximo, a categoria dos espíritos que estão gostando de estarem ali vendendo o seu produto. Nós imaginemos um espírito como Chico Xavier, o de Chico Xavier, está ao lado de um médium que está vendendo de forma material.
Será se nós imaginemos que um espírito evoluído está concordando com a venda, tendo conhecimento do que é o mundo espiritual, totalmente livre do mundo material? Então precisamos ter muito cuidado em relação a isso, olhar se o Espírito é de Deus, olhar a conduta do médium, e muitas vezes não escolher. Chegamos à casa espíritas para tomar o passe, e dizemos: eu só tomo passe se for com fulano, com ciclano eu não tomo não. Eu só faço atendimento fraterno se for com fulano, com fulano eu não faço não. De quem é a palestra? Nós estamos vindo pela mensagem, nós estamos vindo pelo passe, nós estamos vindo pelo atendimento, ou nós estamos vindo pelas pessoas? Muitas vezes nós caímos muito nisso dentro do movimento espírita. As pessoas dizem: eu vou sair do espiritismo porque eu não aguento fulano, fulano e fulano. Você está olhando as pessoas, ou o trabalho, ou a mensagem, ou a doutrina? Da mesma forma como nós escolhemos as pessoas que vamos tomar o passe, que vamos ter o atendimento fraterno, que vamos escutar a palestra, o importante é a mensagem que vem e que desperte em nós aquilo que ainda está adormecido, para que a gente não caia no que aconteceu no filme Ghost, foi lançado recentemente, né? Faz uns 30 anos, né? Já passou em sessão da tarde aí umas 500 vezes, né? E no filme Ghost ele retrata muito bem isso. Sam, que é o ator principal, o personagem principal, ele é assassinado numa simulação de assalto encomendado pelo seu colega de trabalho, porque esse colega de trabalho estava dando uns desfalques no banco e Sam descobriu. E aí ele simulou um assalto e acaba assassinando Sam. Sam se vê saindo do corpo físico e está em espírito. E ali ele tentando entender o que acontecia com ele, em certo momento, ele descobre que aquela morte dele foi toda tramada por esse colega de trabalho dele. E ele tenta de alguma forma encontrar ajuda, mas não consegue. E aí o espírito está passando por uma dita casa espírita, e aí ele olha e diz: eu vou entrar aqui. E entra aquela casa espírita. Quando ele chega, ele nota já algo diferente, uma antessala, algumas senhoras esperando, e aí abre uma porta. E aí uma das mulheres que abre a porta diz: Mãe Oda está se preparando para atendê-las. E ele olha como espírito, né? Daqui a pouco a mulher abre de novo e chama uma mulher que estava lá. A senhora entra e ela foi querer saber notícias do seu esposo que tinha falecido. E veja, a posição de vulnerabilidade que nós nos encontramos muitas vezes quando perdemos alguém, como perdemos algo, quando estamos angustiados. Nós queremos escutar aquilo, qualquer coisa que nos digam, que nos dê esperança, que nos encha de alegria. E aí a gente acaba procurando muitas vezes o caminho errado, o caminho equivocado. E aí ela entra naquela sala. Sam entra junto como espírito, olha do lado, vê logo uma mesa redonda, uma bola de cristal, já acha tudo um pouco estranho. As assistentes ao lado, e aí tem outra porta dentro da sala, elas abrem e diz: Mãe Oda estará vindo daqui a pouco. 1 minuto depois elas abrem a porta, a Mãe Oda aparece, como se tivesse materializado naquele momento. E aí ela, que não tinha naquele momento o entendimento e o despertamento mediúnico, a Mãe Oda, senta, e ela diz que veio procurar notícias, a mulher que estava à frente, do seu marido. E aí primeiro já dá o dinheiro. E ela, a Mãe Oda, diz que não pega nessas coisas materiais do mundo. Quem pega são as assistentes. E aí elas guardam aquele dinheiro e Mãe Oda começa a tentar uma incorporação e começa a fazer caras e bocas, como se fosse tentando incorporar. E não consegue. E aí a moça pergunta: mas o que é que está faltando? Ela disse: $20. E a moça tira mais $20 e dá. E aí ela diz que está tendo uma visão. E Sam, como espírito, olha para o lado: tem ninguém aqui. Essa mulher é uma charlatã. E ela fica lá vem ele, muito bonito.
E a própria esposa diz: bonito. É. E ela vendo o equívoco que fez, que disse, já emenda, né? Minha senhora, no mundo espiritual, todo mundo é bonito. Ele é lindo. Daqui a pouco ele diz: lavei ele num paletó. Muita gente, né, quando desencarna, corpo físico, vai com paletó, né? E ela já nessa puxada já diz: lavei ele no paletó. Ela disse: paletó? Ele nunca usou paletó na vida dele, mas está usando no mundo espiritual. E ali naquele momento Sam começa a falar mais alto. Ele diz: charlatã, deixa de enganar, deixa de enganar. Numa dessas falas de Sam, ela escuta Sam falando. E bate aquele desespero nela. Quem está aí? E ele, notando que ela escutou, repete: você está me escutando? Você está me escutando? E ela: não, não, não. E começa a se levantar, corre, entra na antessala que tem, fecha a porta, faz uma breve prece. Sam já tem ultrapassado pela parede, está do lado dela, e ela diz: pelo amor de Deus, não faça isso não, meu Deus, comigo. Eu prometo não enganar mais ninguém. Só deixa esse homem longe de mim. E aí ele sussurra no ouvido dela: nem morto. E aí é onde ela derruba a porta, sai gritando, a mulher grita, todo mundo sai do consultório e ela sai puxando os cabelos, né? E ele continua atrás dela, sem saber ela que tinha a faculdade mediúnica, que possuía a faculdade mediúnica e que poderia auxiliar os outros. E aí Sam vai tentar convencê-la a ajudá-lo a desvendar todo a trama do filme através da mediunidade que ela tem. Com muita dificuldade ela consegue aceitar. E aí cabe uma ressalva. No filme ela era uma ex-presidiária que não estava conseguindo emprego. E aí foi a forma que ela encontrou para poder receber algo. Que a gente vê que muitas vezes não são, na verdade, pessoas com má índole, mas pessoas que não têm o entendimento ainda de como utilizar. Pessoas que ainda vivem na ignorância e que acreditam ser aquilo seu, pertencente a si. Mas a mediunidade, ela precisa ser utilizada como uma luz, assim como Emmanuel nos fala no Livro da Esperança, no capítulo destinado ante a mediunidade. Então, quando muita gente procura uma casa espírita e diz assim: eu tenho mediunidade, primeira coisa que as pessoas procuram: a senhora está aqui por quê? Não, porque eu perdi alguém, não sei o quê, mas eu tenho mediunidade. Eu tenho mediunidade. Certo. Muita gente, a gente precisa fazer uma indagação: será que é bom que fulano tenha mediunidade? O que ele vai fazer com a mediunidade que ele possui? Manuel Filomeno de Miranda tem um livro chamado Mediunidade, Desafios e Bênçãos. E a gente pergunta: é desafio ou é bênção? Vai depender de quem receber a mediunidade. Nós podemos fazer dela um desafio, mas nós podemos fazer dela bênçãos. Depende de como nós vamos encará-la. Depende de quando eu chego aqui para falar com vocês, se eu vou encarar como desafio ou se eu encaro como uma bênção, eu poder estar conversando com vocês. Depende se quando nós formos chamados para fazer o sopão, nós vamos lutar por aquele sopão e fazer o sopão como desafio ou como bênção. É um trabalho mediúnico. Se nós formos chamados a ir às ruas, visitar aqueles que não têm teto e não têm carinho, cabe a nós entendermos como desafio ou como bênçãos. Se eu preciso ir no domingo à tarde fazer um trabalho voluntário, cabe a ti classificá-lo como desafios ou bênçãos. Cabe a cada um de nós classificar como desafio e bênção. A mediunidade da mesma forma. Todo o trabalho mediúnico que nós fazemos, auxiliado pelos espíritos amigos, auxiliados por aqueles que estão ao nosso lado, querendo que nós progridamos, nós é que vamos escolher isso. E a partir daí, dá um entendimento necessário à nossa vida. Muitas vezes eu chego em casa, trabalho os 2 horários, às vezes tem palestra, às vezes tem um curso, às vezes gravo um programinha que nós temos também destinado à doutrina espírita. E muitas vezes eu chego em casa, estou com um filho de 1 ano e 1 mês. E muitas vezes nós chegamos lá, eu chego em casa, está a esposa já dormindo, o filho já dormindo. E a gente lembra tanto que a gente acabou de falar na palestra espírita, né? Que a gente presencia o crescimento do filho. Aí eu estou lá falando isso, quando eu chego em casa está o menino dormindo. Dá vontade de dizer: acorde, meu filho, acorde.
para eu poder ver você crescendo. Mas Chico também nos fala muito disso, quando ele conta que uma certa vez foi visitar a sua tia na UTI de um hospital. E aí, ao chegar lá, as pessoas viram Chico chegando e foram pedir: Chico, faça a visita ali no meu parente, faça a visita no meu parente, faça a visita no meu parente. E aquelas visitas, né, na UTI, um tempo marcado. Chico disse: mas eu não posso. Mas por favor, Chico, é só uma visita. E Chico saiu de leito em leito visitando aqueles enfermos. Quando Chico estava se dirigindo para o leito da sua tia, disseram: terminou o horário da visita. E Chico ficou triste, disse: visitei os familiares de todos, só o meu eu não consegui. Naquele momento, Emmanuel está ao seu lado. Diz: que houve, Chico? Eu estou chateado, Emmanuel. Que houve? Chego para visitar minha tia, da minha família, não consigo porque eu tenho que visitar os familiares dos outros. E não consigo visitar o meu familiar. E Emmanuel diz: pois ela foi a mais assistida, Chico. Enquanto tu fazia visita nos familiares dos outros, todas as falanges de espíritos de luz estavam a visitar a tua tia, estavam a auxiliar a tua tia. Muitas vezes nós fazemos o trabalho no outro, na outra casa, com outras pessoas, e esquecemos que em casa nós estamos recebendo o auxílio necessário. Por isso que o Mestre não nos dá de graça. Ele nos paga, sim. Ele nos paga com o auxílio do amor, da saúde, do bem, da família constituída, de a gente conseguir estar vivo, de a gente conseguir estar com saúde, estar presente, de conseguir assistir uma palestra, de conseguir arrecadar dinheiro para participar de um sopão, de um Natal solidário. Deus nos dá essa possibilidade, nós que não enxergamos. Porque certa vez eu chegava em casa nessas noites e via minha esposa dormindo, via o meu filho dormindo ao lado dela, e eu naquele momento de conflito existencial, porque era uma semana muito cheia, e eu bati assim nela e acordei. E ela olhou para mim, e eu olhando, botei as mãos na cintura, disse assim: será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena? É uma correria. Vai, sai, volta, vai, sai, sai. E naquele momento, sem eu notar, meu filho já estava sentado na cama, com 1 ano, olhando para mim e sorrindo. Aquilo ali foi a resposta que eu recebi, como se ele dissesse: tá, olha eu aqui, tá, olha a família aqui. Continuemos no trabalho e podemos nos doar, nos entregar. Quanto à mediunidade, essa luz que transforma, tudo que nós recebemos espiritualmente precisa ser luz. Quando a energia elétrica não existia, as velas eram acesas para poder guiar, as tochas eram acesas para poder guiar, e a mediunidade precisa ser a tocha na minha vida e na vida do outro que está ao meu lado. O farol que está em alto mar e que guia o navegante, é através da luz que nós somos guiados. É através dos semáforos nas ruas que os carros não colidem. A luz está presente em tudo. Que nós deixemos essa luz, chamada mediunidade, mundo espiritual, entrar em nós e compartilhar dessa experiência que estamos aqui. Utilizamos os preceitos de Jesus, sem cobrar, só agradecer. Agradecer esse dom que nos é possibilitado. Agradecer apenas o fato de poder sorrir para o outro, abraçar o outro e dizer: estou aqui com você. Nós não precisamos de muito. Na verdade, nós já temos muito. Nós que não olhamos para o lado, nós que não observamos ainda, não nos damos conta dos talentos, porque possivelmente esses talentos estão enterrados. Esses talentos não estão se multiplicando. Lembrar, porque da mesma forma que nos é dada, ela também pode nos ser tirada. Pode ser trazida pela misericórdia de Deus
para que nós não nos comprometemos mais. Esse dom de auxiliar, mediunicamente, pode ser nos tirado. Lembrando o final de uma novela chamada O Profeta. Hoje eu estou noveleiro, que ele fala do ator Marcos, que ele é o personagem principal da trama. E ele tem o seu dom profético, o dom mediúnico, para auxiliar os outros. Mas não consegue. Sua vaidade, sua ganância, seu egoísmo, faz com que espíritos encarnados e desencarnados cheguem próximo a ele e comecem a dar sugestões para que ele venda o fenômeno, para que ele faça aparições, para que ele demonstre o que ele é capaz. E assim ele faz. Ganha dinheiro, notoriedade, mas nota que aos poucos a sua visão profética vai diminuindo. Começa a fazer afirmações errôneas e aí dificultando mais ainda sua existência e a existência dos outros. Até que num certo momento ele perde totalmente a faculdade mediúnica, para que ele não possa ainda criar mais débitos. E ao final da novela passa uma cena, ele no rio, sozinho. Uma cena muito bonita porque ele não fala, ele fica calado e sua voz vem como fundo. E naquele momento ele está cheio de terras do rio e ele vai limpando aquelas terras como se fosse querendo ser digno daquilo que é espiritual e pedindo em oração a Deus a possibilidade da volta do seu dom mediúnico, para que ele pudesse agora sim, já com o entendimento, utilizar para o bem. Que nós não precisemos chegar a perder a nossa sensibilidade, a perder o nosso amor, a perder aquilo que faz que a gente sinta a dor do outro. Isso é tão bonito. A importância de sentir o outro, de se colocar no lugar do outro, mediunicamente falando. Que a gente, ao uma pessoa chegar e pedir auxílio, nós tenhamos um amparo espiritual para que a gente não diga apenas o que nós imaginamos, mas que a gente receba esse amparo para que a gente diga aquilo que abre portas para as pessoas. Somos instrumentos, mas precisamos cuidar de nós. Precisamos saber que o que é de Deus, o que é de César é de César. O nosso trabalho, a nossa profissão, aquilo que nós ganhamos, o nosso sustento material, nós cobramos, porque é de propriedade nossa. Nós estudamos, nós lutamos, nós adquirimos, e agora nós temos o direito de cobrar. Mas aquilo que nos é doado como posse, isso é espiritual, isso é de Deus. E nós lembramos o final da canção, o final da novela, que termina com a canção do profeta Além do Olhar, nos lembrando o que é a mediunidade, que Ivo Pessoa diz: se um dom especial é dado para alguém, é para ajudar o bem na luta contra o mal. É como a luz do sol que toca o cristal, que em 7 cores mostra que tudo é natural. É como o som do mar que vem nos alcançar para nos mostrar o amor que existe além do olhar. Muito obrigado, muita paz.